Boa noite, iniciando mais uma vez o programa Igreja.com, nesta noite de 4 de outubro, sexta-feira. E depois da manhã, sexta-feira, domingo, em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros, há eleição para o Conselho Tutelar. Não é uma eleição que o eleitor tem que ir obrigatoriamente, como são as demais. É voluntário esse voto, mas há um grande interesse, uma grande disputa, são apenas 15 candidatos, são 5 eleitos. E nós estamos aqui hoje à noite com o Padre Deusmar, que é pároco da Catedral do Divino Espírito Santo. E ele pode discorrer para nós agora, Padre Deusmar, boa noite, sobre o Conselho Tutelar, que é uma posição que a Igreja também precisa tomar diante desse momento também que é cívico, né? Sim, boa noite a todos. É muito importante a participação da Igreja, a participação dos católicos comprometidos com a sua Igreja, com a sua fé, nesta eleição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele procura zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E nós percebemos claramente que na sociedade são tantos os direitos de uma criança e de um adolescente que não são respeitados. E o Conselho Tutelar tem como função observar tudo isso de acordo com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante este conselho. E mais, os membros desse conselho, quando conscientizados da sua função, do seu trabalho, irão trabalhar não somente com a criança e com o adolescente, mas de um modo especial com a família. É importante que o Conselho Tutelar trabalhe também a família da criança e do adolescente. E isto, uma pessoa que realmente deseja fazer este trabalho, merece o nosso voto para que possa cumprir bem o seu trabalho. Então, todos nós somos convocados de um certo modo, pela nossa consciência cristã, né, pela nossa ética cristã, a participar desta eleição do Conselho Tutelar e levar ali também o nosso voto para termos lá dentro pessoas que possam realmente colaborar neste trabalho tão importante com nossas crianças e nossos adolescentes. Sempre é bom insistir, né, Padre Deusmar, sobre a necessidade, na verdade é um dever, né, que a Igreja tem de opinar em políticas públicas, como esse caso. Exatamente, nós tivemos uma campanha da fraternidade sobre as políticas públicas. Então a participação da Igreja, ela é fundamental, há pessoas que ainda têm uma consciência bastante conservadora no sentido dessas exigências sociais da fé, né? Eu sempre digo repito, né, aquilo que São Paulo falava, uma fé sem obras é morta, né? E nós podemos, justamente no trabalho social, demonstrar a nossa fé. Então é de fundamental importância a nossa participação, né, na defesa das políticas públicas, e não só na defesa, mas na exigência de que as políticas públicas aconteçam para o bem da nossa sociedade, de um modo especial daquelas pessoas pobres, das pessoas carentes, daqueles que necessitam dessas políticas para que possam ter uma vida um pouco mais digna. Padre Deusmar, a gente já viveu uma época, e eu também, naquela fase aqui da Igreja no Brasil, denominada Teologia da Libertação. Mas a gente também é bom frisar que a Igreja, ela não é nem de esquerda nem de direita, né? E às vezes aí nas redes sociais andam querendo rotular a Igreja dessa forma. Aqueles que o fazem não entendem nada, nem de igreja, nem de política, nem de religião e muito menos do Evangelho. O que nós percebemos é isso. Há um grupo hoje, de um certo modo extremista, né, que procura rotular a igreja. Se a igreja fala do social, se a igreja defende os mais pobres, ela é rotulada como sendo, essa é a igreja da teologia da libertação, essa é a igreja esquerdista, essa é a igreja comunista, chegam a falar até isso, né? Isso é uma ignorância terrível, isso é não entender nada, nem de política, nem de igreja, nem de religião, nem de evangelho, como eu já falei, né? Quando se conhece o evangelho verdadeiramente, sabe que o evangelho tem uma implicação social, política na vida. Isto é claro, o evangelho é claro.
Vamos olhar a vida de Jesus, vamos ver o que Jesus fez. Há poucos dias eu vi um vídeo de uma pessoa contestando o Papa Francisco pelo seu trabalho no social. Pelo amor de Deus! E se não entender o que é o Evangelho, é não entender o que é a missão da igreja, é não entender qual é a missão de um apóstolo da igreja, como é o Santo Padre, o Papa, né? Então o Papa está querendo fazer com que a igreja volte às suas origens, né? Lá no Evangelho, lá no início, né? Para que ela possa realmente testemunhar a veracidade do Evangelho e, acima de tudo, testemunhar o quão grande é o amor de Deus pela humanidade. Então, esse compromisso com o social não é questão de ser da teologia da libertação, não é questão de ser esquerdista, não é nada disso, né? É uma questão de compromisso com o Evangelho. O católico que não tem no seu trabalho algo relacionado ao social, à defesa dos mais pobres, à defesa dos que sofrem, não é verdadeiro católico, não é verdadeiro católico. Se utiliza da igreja, usa da igreja, mas não é igreja. Essa é a realidade. E essas crianças e adolescentes de hoje, com certeza, estão precisando de um apoio maior também da igreja. Eu acho, Padre Deusmar, que esse trabalho dessas conselheiras que vão ser eleitas, né, elas deveriam se preocupar em também trabalhar assim com um tipo de pastoral familiar. Seria bom que tivesse essa função junto às famílias também, e não apenas correndo aí atrás de menores infratores ou alguma coisa parecida. É importante nós católicos procurarmos realmente escolher bem aquelas que serão conselheiras ou aqueles que serão conselheiros no Conselho Tutelar. Para quê? Para que realizem um trabalho importante e necessário dentro da sociedade. E como eu já disse, não somente com as crianças e adolescentes, mas de um modo especial com a família, né? Quando a gente percebe, aquelas crianças que mais sofrem hoje, adolescentes que mais sofrem, são aqueles que têm famílias desestruturadas, famílias, né, que também vivem numa situação difícil dentro da sociedade. Então temos que trabalhar o conjunto, temos que trabalhar as famílias para que possamos atingir nossas crianças e adolescentes e possamos ajudá-los para terem dignidade. É uma questão de dignidade. Nós temos que trabalhar pela dignidade das pessoas. O Evangelho é o Evangelho da dignidade. Toda vez que um ser humano, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, né, tem a sua dignidade ferida, pelo compromisso do Evangelho, nós temos que atuar para devolver a dignidade para a pessoa. Isto é uma exigência do Evangelho. Quem nega isso não entende nada do Evangelho de Jesus, não entende nada da fé. Então, e o clero de Barretos, nós sabemos que está empenhado nesse apelo aos fiéis católicos que participem mesmo dessa eleição que vai ser domingo agora, das 8 às 16, lá no Lar da Criança, né? Mas esse apelo é para todos, para toda a diocese, né, Padre Deusmar? Não só aqui em Barretos. Exatamente. Toda a diocese de Barretos, os padres estão procurando realmente apoiar algum candidato que melhor, né, pode desenvolver o seu trabalho de acordo com os princípios do Evangelho, de acordo com os princípios da nossa doutrina cristã católica, né? Então é importante a nossa participação. Se eu sou católico realmente, sou convidado pela igreja a participar, devo participar, né? E você pode mostrar isso. Mostrar primeiramente a sua consciência cívica, né? Como cidadão, né? Você está praticando um ato de cidadania, né? Trabalhando pelo bem comum, né? Indo lá votar. Depois também como cristão católico, comprometido com o Evangelho, comprometido com a justiça, comprometido com a transformação da sociedade, você também pode, assim, exercer isto, levando o seu voto no dia 6, quando teremos a eleição, né? E assim, você dando a sua participação nesta eleição. Ela é de fundamental importância, né? Por isso, pegue o seu título de eleitor, o documento de identidade com fotografia, né? E vá lá no Lar da Criança, na 34, no 17, 19, no próximo dia 6, das 8 às 16 horas, e dê o seu voto para um candidato que irá nos representar dentro do Conselho Tutelar e lá realizar um bom trabalho junto às crianças e os adolescentes. Nosso agradecimento aqui ao Padre Deusmar
por esta sua primeira participação no programa Igreja.com, mas certamente ele estará aqui várias vezes, né? Que é um programa da Diocese de Barretos. E assim nós terminamos a primeira semana em que estreou esse novo programa da Diocese e a gente espera que você esteja conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h50, nos nossos canais, nas nossas plataformas. Boa noite, Padre Deusmar. Nosso muito obrigado. E fique agora com o telejornal Lombardes News.